Olá, tudo bom? Bem-vindo ao Pílulas Veterinárias. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Letícia Ruiz, sou professora numa universidade, ministrando aulas no curso de Medicina Veterinária. E eu vim contar aqui para vocês tudo o que acontece dentro da medicina veterinária. Tudo que vocês vão ver dentro da universidade e fora da universidade também. Esse é o nosso terceiro vídeo e eu ainda estou falando sobre a profissão. Nos 2 primeiros vídeos eu contei da história da medicina veterinária e contei um pouquinho sobre o que a legislação atual exige para a formação de um médico veterinário. E aí eu recebi algumas perguntas, querendo saber um pouquinho mais em detalhes, algumas questões relativas à atuação do médico veterinário. Então eu fiz aqui um resumão para mostrar para vocês o que vocês vão aprender dentro da faculdade, que vocês vão levar para a sua atuação profissional. Então, a gente vai separar o nosso curso em 2 grandes áreas. Eu vou colocar assim, segundo os DCMs, tá? Não sou eu que estou falando. É uma área que a gente vai chamar de medicina veterinária de animais. Então, quando a gente pensa em toda a parte de medicina, que a gente está tratando esses animais, e uma outra parte relacionada à cadeia produtiva do agronegócio. Esses são os 2 grandes grupos de atuação que aparecem lá na Diretriz Curricular Nacional. Mas a gente vai ver que tem várias subdivisões internas nesses 2 grandes grupos e que aí vai chegando um pouco mais perto do que vocês conhecem mesmo da atuação do médico veterinário. Então, quando a gente fala de animais, a gente está falando principalmente de animais vertebrados. Então, o médico veterinário ele não atua com invertebrados. Não é proibido, mas não está dentro da sua formação básica. Um veterinário pode se especializar e acabar atuando com outras espécies que não as principais, mas quando a gente está falando aqui da formação geral do médico veterinário, a gente está falando dos animais de estimação ou de companhia, depende de como você fala, é o pet, né? O animal que está ali num contexto que não é necessariamente de produção. Tem os animais de produção e eles produzem o quê? Eles vão produzir algum alimento de origem animal. Então pode ser ovos, pode ser leite, pode ser carne e a gente tem os diferentes animais de produção que vão encaixar aí nesse grupo. Mas ainda ficaram alguns animais de fora, por exemplo, os animais que não são nem pet, nem de produção. Por exemplo, animais selvagens. Os animais selvagens eles não estão nesse grupo, mas também tem muito veterinário que atua com a parte sanitária de animais selvagens. A gente tem também os animais de laboratório, e a gente pode fazer um episódio só falando sobre animais de experimentação ou animais de laboratório, para vocês verem que existe muita coisa importante sendo desenvolvida com esses animais e que tem todo um comitê de ética para uso de animal em experimentação, que não é essa coisa maluca que às vezes o pessoal coloca por aí, e que tem sim a sua função na ciência e, no fim das contas, para a saúde de todos nós, inclusive humanos. E a gente vai ter também até veterinário que vai se especializar com animais aquáticos. Então, a gente tem também o pessoal que está saindo um pouco dessa medicina veterinária terrestre, indo para medicina veterinária aquática. Mas aí, o que o cara vai fazer com esses animais? Se a gente for olhar do ponto de vista de produção animal, de zootecnia, a gente está falando que esse veterinário ele vai atuar junto com outros profissionais, inclusive como zootecnistas, engenheiros agrônomos, que também entendem muito desse assunto, mas ele vai atuar de uma forma integrada, olhando os sistemas de produção, onde esses animais estão sendo produzidos, se é animais que ficam, por exemplo, soltos a pasto, ou são animais que vão ficar confinados, que vão ficar em baias, que vão ficar em estruturas como prédios. A gente vai ter também os aspectos de manejo desses animais. E aqui é muito importante a gente ter aqueles conceitos de bem-estar animal. Na verdade, em toda atuação do médico veterinário tem que ter a parte de bem-estar animal, mas aqui na aplicação dos manejos para essas diferentes populações de animais de produção, a gente tem uma questão muito importante do manejo desses animais. As equipes que vão lidar com esses animais têm que estar bem treinadas nesse quesito. E a gente também tem a parte de nutrição, afinal todos os animais vão precisar se nutrir, os de produção e os domésticos e os selvagens e os aquáticos e os de laboratório, todos eles precisam ter uma alimentação equilibrada e saudável. E ainda você vai ter dentro dessa parte de produção e zootecnia as biotécnicas de reprodução. Então, todos os sistemas que eu falei agora, eles não são exclusivos do médico veterinário, tá? Outras profissões já citadas, como os zootecnistas e engenheiros agrônomos, vão atuar também. Esqueci de alguma profissão? Comenta aí. Se eu esqueci de alguém, eu me retrato no próximo episódio. E aí a gente tem a parte da medicina veterinária preventiva, né? Que ela vai acontecer
antes da medicina veterinária, baseado em clínica, né, que seria mais para o tratamento dos animais. A medicina veterinária preventiva é para a gente evitar a ocorrência de enfermidades, principalmente as transmissíveis. Então, a gente vai ter muita base da epidemiologia, que é como as doenças são espalhadas numa população, como elas são disseminadas numa população, as questões de biosseguridade e biossegurança, que são bem diferentes, e vai ter episódio exclusivo sobre isso aí no futuro breve. É a parte de defesa sanitária, a produção de produtos biológicos e biotecnológicos, como, por exemplo, vacinas. A gente tem toda a questão de gestão ambiental e de impacto no meio ambiente, e também tem que pensar na parte de políticas públicas, principalmente aqui no Brasil, pensando no SUS, quando a gente está falando das zoonoses, que aí o pessoal lá da medicina humana não vai conseguir controlar uma dispersão de doenças se, por exemplo, esse agente patogênico estiver vindo via alimentos de produtos de origem animal. Se o médico veterinário não arrumar esse rebanho, a sanidade desse rebanho, os alimentos com esse fator que vai levar a alguma enfermidade vão continuar chegando para os humanos. Então, tem que trabalhar em conjunto com outras profissões. E aí a parte da clínica veterinária, propriamente dita, né? Que não é só a parte de clinicar, de você diagnosticar e tratar uma doença. Você vai ter várias especialidades, vários aprofundamentos dentro dessa parte que a gente vai chamar aqui genericamente de clínica veterinária. Tem, obviamente, a parte de clínica, a parte de cirurgia, a gente tem toda a parte diagnóstica, como, por exemplo, a patologia diagnóstica, diagnóstico por imagem. A gente tem as ciências que apoiam as ações, por exemplo, a anestesiologia. A gente não vai usar anestesia só para anestesiar um animal que vai para a cirurgia. Você fala, como não, Letícia? Pois é, me fala como que você vai ajudar um animal selvagem que não está acostumado com contato com as pessoas. Você só precisa colher o sangue daquela onça para fazer um exame de sangue nela. Você vai falar, onça bonitinha, senta aqui e dá a patinha? Não vai acontecer, né? Então você vai ter que anestesiar esse animal para poder fazer um exame nele, para poder colher material, para fazer um raio-x, para fazer um ultrassom. Então, a gente vai ter as especialidades dentro da medicina que vão ajudar muito a gente a atuar com alguns animais que não estão acostumados com a convivência com humanos. E a gente tem dentro dessa parte das clínicas a fisiopatologia da reprodução. É diferente das biotécnicas que estão lá na zootecnia. A fisiopatologia, ela está tratando de um aspecto reprodutivo normal, um acompanhamento de uma gestação, um acompanhamento de um parto, e os aspectos anormais, quando a gente pensa na patologia da reprodução. Se você tem alguma dificuldade durante aquela gestação, ou até antes, né, quando está tendo alguma dificuldade para esses animais conceberem, se reproduzirem, ou então algum problema lá no parto. Então, e até bem pouquinho depois do parto, quando a gente pensa na neonatologia. Então, está tudo relacionado nesse grande grupo de conhecimento. E se você estiver falando de animal de produção, que a gente vai estar produzindo produtos de origem animal e também os seus derivados, por exemplo, o leite é um produto de origem animal. A vaca produz o leite, a gente ordenha um leite e tem um leite ali. Mas se eu fizer manteiga, e se eu fizer iogurte, e se eu fizer queijo, isso é derivado do leite. Não sai queijo da vaca, né? Não sai iogurte da vaca. Se tiver uma vaca que está fazendo isso, tem alguma coisa muito errada, tá? Então você vai pegar esse leite e vai derivar ele em alguma outra coisa. A carne é um produto de origem animal, mas se você fizer algum produto a partir dessa carne, se sofrer algum processamento, alguma modificação, então ele é um derivado da carne. Então, a gente tem as tecnologias para esses produtos de origem animal, onde você vai ter preservação, controle, o próprio processamento, certificação, de repente está falando de um produto que ele é garantido de estar livre de antibióticos. A gente pode ter um produto que é orgânico, então a gente tem algumas certificações que você pode oferecer junto com esse produto de origem animal e garantir que ele tem aquela qualidade que está sendo informada. E a parte de inspeção de produtos de origem animal. A inspeção é você avaliar, você examinar esses produtos, não são mais animais vivos agora são produtos, e você vai ver se esses produtos são saudáveis para o consumo humano ou para o consumo de outros animais. Então você tem toda a inspeção de higiene, a inspeção sanitária para você garantir a qualidade e a segurança desses produtos. Então, quando a gente olha, né,
o panorama geral do que o médico veterinário vai fazer, em diferentes espécies, ele vai examinar, ele vai diagnosticar, ele vai tratar e vai prevenir as doenças. Tanto no nível individual, quando ele está olhando apenas para um animal daquela população, quanto também num nível populacional, quando ele está tratando de um rebanho, de um canil, de um zoológico. Então, você vai ter ali uma população de animais sendo avaliada por esse profissional. Você vai ter essa atuação junto com outros profissionais na área de produção, de manejo, nutrição e reprodução animal. Vai garantir que os alimentos de origem animal tenham qualidade e sejam seguros, e tudo isso inserido num contexto onde a gente vai garantir também o menor impacto ambiental, garantir também que a população de animais selvagens e a população humana não sejam impactados pelas nossas ações, entrando aí novamente no nosso conceito de One Health, uma só saúde. Então, o veterinário, ele tem a obrigação de atuar tecnicamente com excelência, mas também vai ser um produtor de conhecimento. Alguns veterinários vão trabalhar com pesquisa científica e vão produzir ciência, vão produzir conhecimentos novos que vão ajudar os veterinários que estão atuando a campo a tomarem decisões sempre com base ética e baseado em evidência. Então, tudo isso que eu falei para vocês não é nenhum nível de especialização do curso, tá? Tudo isso são atuações mínimas que um médico veterinário tem que saber quando ele termina a faculdade. Ele, obviamente, ele vai gostar mais de uma coisa, vai gostar mais de outra, mas ele minimamente tem que conhecer, tem que saber aquela informação, pelo menos na teoria, tem que ter feito uma ou duas aulas práticas com aquilo, para saber do que se trata, para se alguém quiser tirar uma dúvida, ele poder pelo menos esclarecer e mandar para o profissional adequado. Que aí, quando você está formado, você acaba direcionando a sua atuação, chegando talvez até no nível de especialista. E aí, especialista não é porque você fez 2 cursinhos por fora, um estágio, que você já saiu especialista. Para você ser, inclusive, reconhecido como especialista pelos seus conselhos regionais do estado e pelo federal, você tem uma série de pré-requisitos. Às vezes tem até prova que você vai ter que fazer para comprovar que você é realmente especialista naquela área. Mas, de forma geral, a formação do veterinário é generalista, uma formação completa para que você tenha uma visão geral do que você está fazendo. E não tem como a gente tentar fechar. Se você é um especialista em dermatologia veterinária, por exemplo, você vai atender um cachorro com sarna, tem um contexto de saúde pública junto, porque há uma zoonose. Se você está falando da mesma sarna num aspecto de produção, é um sinal que você tem uma baixa biosseguridade ali naquele rebanho, pouca garantia de qualidade sanitária. Então, aqueles animais, além da sarna, podem ter outras doenças, pode ter uma questão zoonótica ali de saúde pública. Então, vocês vão olhando os diferentes vieses da profissão e vão vendo que está tudo encaixado. Eu não faço medicina de animais selvagens sem entender o manejo, a reprodução e a nutrição desses animais. Eu não faço uma boa clínica de animais de estimação sem entender também de nutrição para esses animais, sem entender de reprodução para esses animais. Eu não consigo fazer medicina veterinária preventiva sem entender a integração desses animais com outras populações. Lembrando que estamos no planeta Terra, todo mundo junto, nessa pelota de terra, e os humanos estão aqui. Os veterinários são humanos também, né? Então, tá todo mundo junto. A gente tem que cuidar da saúde animal, da saúde ambiental e da saúde humana também. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro como que o médico veterinário atua e eu espero vocês no próximo episódio. Até mais!